Bom, gente, então bom dia novamente, né? Hoje a gente vai falar sobre algumas áreas de aplicação da fonética e da fonologia. Então eu pedi para vocês lerem dois textos, né? Um deles era focado nos processos fonológicos e o segundo era voltado na aplicação, na contribuição da fonética e da fonologia ao ensino de língua portuguesa. Como vocês notaram, os dois textos estavam focados assim bem nas séries iniciais, né? O primeiro texto falava sobre aquisição de fala, problemas encontrados ali no processo de aquisição de fala da criança, e o segundo estava mais voltado para a educação infantil, porque é a fase de alfabetização, né? O primeiro contato ali com o letramento, o primeiro contato das crianças com a língua escrita. Entretanto, ela também abre uma parte para falar sobre o EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, que obviamente a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? São pessoas com vivência, às vezes, né, na maior parte das vezes, vivências muito mais longas do que o do professor, por exemplo. Né? Às vezes você vai dar aula para um idoso, né? Então, como que você vai ficar ensinando para o idoso com o mesmo material que você prepara para crianças? Não faz o menor sentido, né? Então tem que ter esse olhar, essa sensibilidade maior a depender do público. Mas como se trata de aquisição de aprendizado escrita, né, a autora acaba se voltando, né, para o público infantil. Entretanto, como vocês viram, até mesmo na atividade que eu passei para vocês, é para vocês analisarem um texto de uma aluna do segundo ano do ensino médio, né? E ali também tinha muita influência da oralidade, mesmo na vida adulta, né? Dependendo da palavra que a gente for escrever, a gente fica na dúvida: será que escreve com esse grafema, será que escreve com aquele grafema? Porque tem muita influência da oralidade, tem a questão dos grafemas concorrentes, né? Ou seja, vários grafemas que correspondem ao mesmo fonema. Então, mesmo para os adultos plenamente alfabetizados, tem alguns problemas, né? Então a gente pode usar isso a nosso favor, a fonética e a fonologia a nosso favor, para sanar algum desses problemas, né? O primeiro texto, então, que a gente vai ver são os processos fonológicos da Pereira Roberto, 2018, é uma apostila do CEDERJ, né? E aí ela começa falando para a gente sobre a questão, né, questão basilar, para você compreender o que são processos fonológicos, né, são as alterações que a gente realiza nas palavras convencionalizadas, digamos assim, né? A gente tem que entender a noção, o princípio da variação linguística. O que é a variação linguística? Toda língua apresenta variação, né? Não existe nenhuma língua natural, né, falada por falantes reais de carne e osso, que já tem existido na face da Terra, que não tem apresentado variação, tá? Variação, basicamente, é quando você pode dizer a mesma coisa de diferentes maneiras, né? Então, assim, a gente pensa, no âmbito da sintaxe fica um pouco mais complexo de falar isso, na semântica também, mas no âmbito fonético, lexical, coisa fica um pouco mais clara, né? Mas pensa dessa forma. Variação, então, são formas diferentes de falar a mesma coisa, né? Seja no plano fonético, seja no plano lexical inteiro, chamar o mesmo referente do mundo real com nomes diferentes, às vezes nomes oriundos de línguas diferentes, né? Por meio de empréstimo linguístico e tudo mais. E quando essa variação, né, essas diferentes formas de se realizar uma mesma forma linguística, quando uma dessas formas é eleita como a principal e passa a ser difundida por todos os falantes, né, passa a integrar o sistema. E a gente fala que a variação se consolidou em mudança, né? No curso do tempo, a variação que é sincrônica, né, vai se consolidando no sistema, e no âmbito diacrônico, então, ocorrem as diversas mudanças que vão ocasionar o quê? Na separação das línguas, na diferenciação das línguas. É por isso que a gente fala que tinha o latim, latim vulgar, galego-português, português medieval, português atual, etc. Né? Porque são os processos de mudança que vão se acumulando com o passar do tempo. E por que eu estou voltando também o olhar para a linguística histórica, né? O estudo diacrônico da língua portuguesa? Porque o que a gente vai ver aqui sobre processos fonológicos que acontecem hoje em dia, né, ocorreram também em períodos pretéritos da língua, né, e foram responsáveis pelas alterações principais que fizeram com que o latim vulgar se tornasse português, por exemplo. Né? No âmbito da linguística histórica, a gente chama isso de metaplasma. Mas, como vocês vão ver, eu trouxe alguns exemplos aqui, como vocês vão ver, os mesmos processos que aconteciam, sei lá, 2.000 anos atrás, acontecem da mesma forma hoje em dia. Só para vocês entenderem que essa noção de erro
tem que ser desconstruída. O que é erro? Todo erro pode ser passivo de explicação científica, é por isso que a gente fica questionando, né? Não é erro, é o desvio em relação a uma determinada norma, né? E detalhe, essa norma sempre é eleita por questões até complexas, né? Questões econômicas, questões de poder mesmo, algumas vezes. Então vamos lá, né? Acho que você já deve ter estudado isso em alguma outra disciplina. Se eu ficar muito redundante, vocês podem falar, não, professor, a gente já sabe isso, mas também é sempre bom relembrar, né? A língua varia em diferentes níveis, né? Então, como vocês sabem, a linguística é uma ciência, a ciência faz recorte da realidade. Mesmo no âmbito da variação linguística, a gente também separa, né? Níveis de onde a gente pode encontrar, níveis linguísticos onde a gente pode encontrar variação, né? Então, no nível fonético, nós que estamos aqui nessa disciplina de fonologia, para a gente é o mais claro, né? Quando eu falo para você sobre os alofones, são dialetos, né? São marcas dialetais, então são variações diatópicas, né? No âmbito fonético. Por exemplo, carta ou carta. Carta do Rio de Janeiro, carta de BH, ou carta do interior de São Paulo, né? No nível lexical, quando você diz menino em algumas regiões, na verdade menino é geral no Brasil inteiro, mas acaba competindo com algumas outras, né? Garoto, tem muito garoto, né? Muita fala, as pessoas usando garoto no Rio de Janeiro, guri e piá já fica mais restrito ao sul do Brasil, etc, né? Nível morfossintático, né? Quando você fala os meninos e os meninos, essa marcação do plural apenas um determinante, simplesmente porque é redundante, né? Tem várias hipóteses que explicam essa questão. Uma delas é a influência das línguas banto, né? Trazidas pelos africanos escravizados ali da região de Angola, né? Que eram os povos bantos. Nível sintático, por exemplo, a menina que eu gosto, né? Isso aqui é chamado de relativa cortadora. A menina que eu gosto disse X, a menina de quem eu gosto disse X, né? São formas diferentes de dizer a mesma coisa, portanto, é uma variação também. Essa relativa cortadora, inclusive, vocês devem ver na disciplina de sintaxe, é bem prototípica do Brasil, né? Do português do Brasil. Então a gente vê vários níveis diferentes de variação linguística, e a gente também separa desde o Cossero, né? O Cossero era um linguista romeno que acabou avançando bastante o estruturalismo do Saussure, né? E ele apresenta para a gente alguns níveis em que a gente pode apresentar essa variação, a gente pode estudar essa variação, né? Então a gente pode estudar os processos fonológicos, que são nesse caso, né? A gente vai focar aqui em fonologia, em fonética, né? A gente pode estudar esses processos fonológicos do ponto de vista sincrônico ou diacrônico. Eu estava falando do Cossero, porque o Cossero apresenta a distinção, né, entre variação diatópica, que é aquela variação de lugar geográfico para o outro, né, o falante de Pernambuco, falante mineiro, né, diastrática, que é aquela questão relacionada a fatores sociais, né? Então, português, o jeito de falar de homens e de mulheres, né, talvez de homens cis e homens trans pode ter alguma alteração, e tudo isso os pesquisadores sociolinguísticos vão fazendo pesquisas, né, e até análises estatísticas para ver se realmente há a diferenciação, né? Português falado por pessoas mais escolarizadas e menos escolarizadas, por pessoas de classes sociais mais abastadas e menos abastadas. Tudo isso tem a ver com a variação diastrática, né, por questão de extrato social. Temos a variação diacrônica, que é essa que a gente vai focar aqui agora, né, um pouquinho, que é a variação no tempo, né? Dia, do grego, é através de. Crônico vem de Cronos, né? Até mesmo o nome do deus grego do tempo, né? O pai de Zeus. Então, diacrônica, através do tempo. E temos a variação diafásica, que é essa variação que a gente realiza por uma questão contextual. Eu não falo da mesma forma com vocês aqui em sala de aula, da mesma forma como falaria se a gente vai tomar uma cerveja na cantareira, por exemplo, né? Então a gente altera o registro linguístico a depender da situação social na qual a gente se encontra, né? Então pronto, vou falar aqui um pouquinho sobre o diacrônico e o sincrônico. Diacrônico é esse estudo que ultrapassa vários períodos temporais, e o sincrônico é esse recorte que a gente faz no plano, né, atual. Lembrando que toda variação diacrônica foi sincrônica no seu período, né? Então, se você pensa o você que veio do plano de tratamento vossa mercê, né? Vossa mercê era sincrônico naquele momento. Depois voz mercê era sincrônico naquele momento, e por aí vai, né? Hoje em dia a gente vai alterando e a gente fala o C, né? Em algumas regiões de Minas Gerais,
por exemplo. Então, pronto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque os mesmos processos que a gente encontraria, né, no plano histórico, a gente pode encontrar hoje no plano sincrônico, ou seja, no recorte atual, tá? Por exemplo, ó, do latim stella, tivemos o nosso estrela, né? Então a palavra estrela veio diretamente do latim stella. O que aconteceu aqui? Houve a inserção de uma vogal na frente, não é? Um metaplasmo, né? Por acréscimo aqui no início da palavra. Daqui a pouco a gente vai ver o nome técnico direitinho para isso, né? Outro processo, né? A palavra blanc, que veio das línguas germânicas, se tornou branco no português. Pensem, o que tem aqui que ainda se mantém hoje em dia, né? A lateral que se tornou vibrante, né? Olha só, será que hoje em dia acontece? Flamengo e Flamengo, planta, planta, quem mais? Bicicleta, bicicleta. Vocês já viram pessoas falando assim? É o mesmo processo que ocorreu desde o latim, né? Por influência, pegou o empréstimo do germânico, né? Das línguas germânicas antigas, talvez trazidas pelos visigodos, né? Essa palavra inserida no latim, né, vindo do germânico, e tinha um grupo BL, né, a BL, acabou se tornando BRE. A mesma coisa no português aqui, ó, homoobstruente com uma lateral, homoobstruente com uma vibrante, né, então interessante, o mesmo processo que está sendo hoje em dia. Aqui, no caso, foi o contrário, né? Do latim para o português a gente acabou ganhando uma sílaba, agora a gente tem alguns processos parecidos, né? Só que a gente retira algumas sílabas. Por exemplo, está, o verbo está, que a gente realiza como tá, né? Ah, ele tem casa, eu estou aqui, etc. Então, a compreensão da natureza e das regras dos processos fonológicos nos ajuda a resolver problemas no âmbito da aquisição de fala e da aprendizagem da escrita, culminando no combate ao preconceito linguístico, né? Então, tudo pensando nesse ponto de vista científico, né? Se eu consigo explicar por A mais B por que o falante realiza esse processo, por que eu consigo explicar por A mais B que o estudante erra a grafia das palavras por influência da oralidade, por influência da variedade que ele domina, pronto, eu preciso combater o preconceito linguístico de compreender, de entender que as pessoas falam errado, que as pessoas não sabem falar, as pessoas não sabem escrever, etc, etc, e é sobre isso que a gente vai falar aqui na aula de hoje, tá? Pronto. A autora, né, no primeiro texto, ficou falando bastante sobre aquisição de fala, e vocês devem ter notado uma inclinação bastante gerativista da parte dela, né? Pelo jeito, as autoras são relacionadas ao gerativismo do Chomsky, porque elas falam, né, o tempo todo sobre o inatismo da linguagem, né? Toda aquela hipótese de que o ser humano já nasce, digamos, predisposto, né? Na verdade, tem uma questão de. Ela até comenta, né? Os genes lá, FOXP2, né? Sobre a aquisição de fala. Entretanto, esse gene ele é relacionado parece ser relacionado à linguagem, né? Porque parece que quando foi descoberto, isso eu estudei há muito tempo, na verdade, só que eu vi lá e lembrei. Descobriram por uma família que tinha uma determinada afasia, né? O que é afasia? Afasia é algum tipo de transtorno na fala, né? Que acomete uma das áreas do cérebro responsável pela linguagem, a área de Broca e a área de Wernicke, né? Então, pronto. Uma relacionada à produção da fala, outra relacionada à percepção, mesmo assim não é tão simples, tá? As duas estão relacionadas aí. Quem se interessar por neurolinguística, na UFRJ tem um programa muito interessante na linguística para estudar os mecanismos cerebrais, né, relacionados com a aquisição e percepção da fala, produção e percepção da fala. Mas pronto, aquele gene que ela estava comentando lá é relacionado, parece que é relacionado à fala, entretanto ele é compartilhado por outros primatas, né? Inclusive grandes símios que não têm fala. Alguns até conseguem aprender língua de sinais, né, depois de muito tempo planejando, mas não essa fala como nós, seres humanos, a única espécie do planeta que tem linguagem, né, somos nós. Então vocês devem ter notado esse direcionamento gerativista da professora, porque o gerativismo se preocupa muito com a aquisição de fala, né? Simplesmente, né? Principalmente para essa questão. Se nós nascemos predispostos a desenvolver a fala, quais são os mecanismos, né, cerebrais que entram enfiando? Estou fechando a porta aqui, gente, os cachorros estão saindo.
quais são os mecanismos cerebrais que entram em cena, né, para nos ajudar nesse processo de aquisição. E é muito interessante a gente perceber que esses processos fonológicos, inclusive, são gerais e são universais, né, acontecem no mesmo contexto, por exemplo, até porque tem a ver com a anatomia mesmo, né, então até onde a língua fisiologicamente pode ir, até como a boca pode se movimentar, etc. Então, pronto. Tanto é que elas citaram, né, aqui, ó, o Gabriel Otero, que é um professor da Federal do Rio Grande do Sul, que também é gerativista. Ele escreveu aquele livrinho. Pronto, não vou lembrar o título agora, mas escreveu um livro muito recente sobre Chomsky, que é muito bom, assim, na editora Contexto. Um processo fonológico é uma operação mental que se aplica à fala para substituir, no lugar de uma classe de sons ou de uma sequência de sons que apresenta uma dificuldade específica comum para a capacidade de fala do indivíduo, uma classe alternativa idêntica, porém desprovida de propriedade difícil. O que acontece? A criança, no processo de aquisição de fala, muito novinha ainda, né, vai fazendo experimentos, né? Ela vai falando alguma coisa, e aí o adulto vai respondendo e tudo mais. Ela vai fazendo testes para ver onde se encaixa melhor, né? Aquela pronúncia, determinada pronúncia. Vai ouvindo também o adulto falar, ou outras pessoas ao redor falar. Tem comunidades que têm a cultura de não se dirigir a criança, por exemplo, mesmo assim a criança adquire a fala plenamente, não tem problema nenhum, o input dela, né? Continua recebendo o input da mesma forma. O que ele está dizendo aqui para a gente também é que alguns sons são mais difíceis de serem produzidos que outros, né? Por exemplo, um ataque complexo de uma sílaba, né? Pra, fra, dra, tudo isso é um pouco mais complexo. Então a criança tende a realizar apenas o primeiro som e o segundo. Então, dragão, dagão, por exemplo, prato, pato, dessa forma. Ou seja, substitui aquele som que ainda é difícil de ser realizado por outro, né? Lembrando que eu acabei de falar aquela hora, né? Eu até esqueci de fechar o parênteses aqui. Os processos fonológicos são inatos, naturais e universais, pois são motivados pelas características físicas da fala, como neurofisiológicas, morfológicas, mecânicas, temporais e acústicas. Se o homem é homem em qualquer lugar do ambiente, a mesma espécie, né? Então, claro que as mesmas restrições que me acometem para falar alguma coisa no plano, né, fisiológico, em português, também acomete uma criança japonesa, uma criança do Timor-Leste, etc. Né? Então, é uma questão geral, universal, por isso que o gerativismo se interessa tanto, né? Muito interessante. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma criancinha, aí a gente para prestar atenção em tudo, né? Um menininho de uns 3 aninhos falando com o pai dele falando, vem aqui, não, vou ficar aqui. E ele ouvindo o aqui, né? Mas ele tentando realizar o aqui, mas talvez seja um processo um pouco mais complexo para ele na fase ainda de aquisição de fala dele. Ele respondeu com o T, que é talvez uma consoante que ele já tenha adquirido, né? Então, a ti substituindo o aqui. São esse tipo de processos que a gente vai ver aqui hoje, né? Pronto. E aí os autores separam para a gente, né, os processos em supressão, quando você elimina algum som, apagamento, aliás, né, isso aqui é o mesmo, né, supressão, transposição na alternância ali dentro, ou quando você insere algum elemento, né, e alguns outros processos que não entram nessas 3 categorias, né. Processo fonológico, então, de supressão ou apagamento, ou ainda chamado de queda, eliminação, truncamento, ou seja, são processos que eliminam sons das palavras, né? Consiste no apagamento de segmentos, seja vogal, semivogal ou consoante, né, provocando a reestruturação silábica. Perceba, então, que a palavra tinha um determinado número de sílabas e passa a ter outro determinado número de sílabas, né? Quando esse processo ocorre no início, todos esses sons aqui vieram do grego, né? Aí vocês lá, os autores explicaram a etimologia certinho e tudo, né? Mas só para vocês saberem, quando esse processo de queda se dá no início, a gente chama de aférese, né? Por exemplo, obrigado, obrigado. Quando se dá no meio da palavra, chama de síncope, abóbora, abóbora, fósforo, fofo. Por exemplo, perceberam que aqui eliminou apenas uma vogal, né? Mas aqui eliminou uma sílaba inteira para caber naquele processo que a gente falou na última aula, né? De fazer com que palavras paroxítonas tornem-se palavras paroxítonas. É, né? Interessante ver como que isso acontece em várias outras palavras parecidas, né? Por exemplo, lâmpada, lampa, relâmpago, relâmpago, etc. Opa, desculpa. Apócope, por fim,
é quando ocorre essa queda ao final, né? Por exemplo, cantar, até quando eu falo, né? É tão natural quando... Pois é, Fernanda, isso é explicado no plano, né? Quando a gente está falando da aquisição de fala, é essa questão, né, da criança ainda não saber realizar. Mas quando eu falo, por exemplo, obrigado, obrigada, abóbora, isso aqui não é só uma questão de aquisição de fala, né? A gente faz o tempo todo no plano síncrono. Uma das hipóteses, uma das explicações é justamente a economia de energia, né? A chamada lei do menor esforço. Inclusive a fonologia traz muito para si, por quê? É uma questão lógica, né? Uma questão, digamos, biológica, inclusive. Se eu estou fazendo um dispêndio de energia maior para articular, né? Fazer o som, passar pelas cordas vocais, mexer, articular a boca ali para falar, cantar, né? Até para mim que sou do dialeto mineiro, né? O nosso cantar sai, mesmo quando eu falo R, né? Ele sai apagado, ó, cantar, muito mais brando do que alguém do interior de São Paulo cantar, por exemplo, né? Mas sim, é uma questão de economia de energia, de variação linguística, né? Então tudo isso vai sendo os motivos, né, para essas alterações. Mas a economia de energia, né, a lei do menor esforço, é uma dessas principais questões. Quem ouve o mineiro falando, principalmente, até qualquer pessoa, né, de outra língua, ou que estuda português ou de outra região geográfica, quando ouve o mineiro falando, até tem uma noção alterada, né? Na verdade, o que o mineiro faz bastante é chamada aplologia, né? Quando temos duas consoantes, duas sílabas parecidas, a gente acaba eliminando uma dessas, né? Por exemplo, litro de leite, quilo de carne, sabe? Então, ponto de ônibus. Vocês já viram aquelas piadinhas que eles fazem com nós mineiros, né? Não é nenhuma fala rápida, é uma fala realmente que elimina a sílaba, normalmente a sílaba, né, apostônica de algumas palavras. Mas sim, a lei do menor esforço com certeza conta bastante. Então, cantar, basicamente não tem. O falante normal do português que em uma situação normal de fala, né, uma situação corriqueira, diz cantar, né, a não ser que seja de alguma variedade que tenha esse R bem salientado, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, né? Acabou, olha só, acabou, né, dando tanto uma férias aqui, né, porque você fala, acabou a briga. Retira eu até marquei de azul porque outro processo não é apócrifo, né? A férias aqui também. E por fim, apócrifo porque terminou na monotongação. E a gente realiza muita monotongação, né? Então, roupa, acabou, touro, ouro e por aí vai, né? Muito comum. Perceba então que a gente realiza não apenas uma palavra ou outra. Sempre que houver um contexto parecido, a gente acaba realizando da mesma forma. Processo fonológico por acréscimo, né? Ou seja, inserir alguma coisa ali. São mais incomuns no português. É o que a colega acabou de falar, né? Quem que é? A Fernanda acabou de perguntar, né? Se é comum, então, haver, né, a economia de energia, quando a gente insere o som, a gente está colocando mais energia, né? A não ser o caso ali do que eu vou falar agora, né? Da vogal epentética, né? Que acaba alterando a consolidação silábica de algumas sílabas, cuja sílaba era terminada por consoante consoante que travava aquela sílaba, né? Que não seja uma lateral ou uma S, por exemplo, né? Então, por exemplo, prótese, início. De novo, prótese início, epítese meio, paragóide final. São vários nomes técnicos, né? Que eles inventaram aí no curso dos estudos diacrônicos para explicar esse processo. Então, de supressão tem 3, acréscimo tem 3, transposição tem 3, tá? E sempre essa questão. O nome para o início da palavra, para o meio da palavra e para o final da palavra. Prótese, então, quando você diz, por exemplo, marrom é a cor, né? Marrom e amarrom. Pode ver que a gente buscou longe para dar exemplo, né? Paragoge, amor, amore, sol, sole. Minha avó, por exemplo, falava sole. Tem um tio meu, ele é bem pouco escolarizado, né? Cresceu a vida toda na roça. Ele fala arroz, a palavra arroz, né? Ele fala arroz. Né? Então, acaba tendo tanto a ditongação, que a gente sempre realiza, de arroz e arroz, só que ele ainda insere, né, por meio da paragoge, um izinho no final. Arroz, né?
Esse epêntese aqui, como vocês já viram em aulas anteriores, né, aqui já é o contrário, né? Apesar de você ter inserido no som, facilita muito a pronúncia. O português brasileiro não aceita sílaba travada por consoante, né? Então nós temos pneu, por exemplo, seria o ataque, né? Um ataque complexo que não faz parte da nossa norma, né? O que a gente faz? A gente altera e insere um izinho ali em epitético, né? Então, pneu, pneu. Advogado, advogado ou advogado, dependendo da variedade, né? Aqui foi o caso da ditongação, né? Arroz, arroz. Jesus, Jesus. Mas, mais. Luz, luz. E por aí vai. Sempre o mesmo contexto. Percebe que termina em sibilante, né? Pronto. Eu sei que é muita coisinha, tá? Mas lá no livro também ela dava várias explicações, vários outros exemplos. Se alguém tiver algum exemplo a mais, pode falar pra gente aqui, pode abrir o microfone e comentar, tá? Processos fonológicos, então, por transposição. Aí são mais complexos, né? São mais diferenciados. Eles acontecem no interior da palavra, pode transpor ou sons, né, isolados ou sílabas inteiras, né? Por exemplo, a metátese, a alternância no interior do vocábulo, podendo se dar no interior de uma mesma sílaba ou abarcar sílabas diferentes. Por exemplo, isso aqui é mais na aquisição de fala, né? Trator, tartou. Aí uma criança na aquisição de fala. Agora, caderneta, cardeneta é muito comum no adulto falando. Bicarbonato, bicarbonato. Eu falava bicarbonato, né? Porque eu aprendi, faz parte da minha variedade, faz parte da minha família falando assim, e eu só fui aprender a palavra bicarbonato, né? Quando eu fui estudar na escola, né? E depois eu descobri que, na verdade, é porque era dois carbonos, né? Só que por uma pessoa pouco escolarizada, que usa bicarbonato, por exemplo, para lidar com questões estomacais, a gente fala bicarbonato e não tem problema algum. Você sabe que continua sendo aquele pozinho lá, que tem aquele gosto esquisito, coloca na água, etc, né? Prateleira, parteleira, né? Isso aqui é muito comum. Vocês conhecem gente que fala desse jeito? Gaviota, né? Aí foi o que aconteceu aqui. Gaviota, gaivota. Na verdade, o I saiu, né? Deixou de fazer de tongo, né? Gaivota. Nem é de tongo, é hiato, né? Deixou de estar aqui nessa posição silábica e constituiu uma nova sílaba, né? Interessante. Agora, esse capacete aqui, de novo, é mais criança, né? Capacete, pacacete, etc. Né? Agora, gaviota, que a colega comentou aqui. Perfeito. Inclusive, gente, o TikTok me dá raiva quando eu vejo algumas coisas assim, porque viraliza, né? Eu vi um vídeo nesses dias lá, o pessoal comentando, né? Os piores erros de português. E todos os erros de português, que eles chamavam de erros, né? Eram metaplasmos. Tudo era essa questão fonológica aqui. Inclusive, o último, né? Que ele falava, o vídeo era para ser uma luta entre supostos erros de português. E o final era muito. E todo mundo fala muito, ninguém fala muito. E eles escreveram como se alguém pudesse realizar sem a nasalização, né? Que é um caso de assimilação que a gente vê daqui a pouco também, inclusive, né? Pronto. Hiperbibasto é uma questão mais relacionada com a prosódia, né? Então, quando ocorre a alternância do acento. Rúbrica, aliás, aqui é rúbrica, Nobel, ortoépia, ortoepia. Engraçado que a palavra ortoépia é justamente a área da gramática normativa que lida com a prosódia e mostra pra gente, né, qual que é a forma mais padrão de realizar o acento de determinada palavra, né? A maior parte dessas palavras aqui, tá? São aceitas as duas. Você pode falar ou escrever das duas formas. Normalmente são aceitas as duas, justamente por isso, né? Ninguém chega num consenso para dizer qual que é a padrão, digamos assim, né? Agora, os processos fonológicos por substituição são os mais variados. Então, acabou sendo dessa forma, né? O que não se encaixava nos demais acabou e ocorre, né, por uma substituição, som se transforma em outro, acabou sendo inserido nesse grande grupo aqui, né? São os mais variados, de acordo com as autoras, né? A palavra assimilação acaba abarcando vários processos, né? Porque o que é assimilação? É quando um fone, né, um fonema, acaba adquirindo um traço distintivo de um fonema próximo, tá? Você lembra do que são os traços distintivos, né? Quando a gente estudou
lá na primeira aula de fonologia que eu apresentei para vocês, o que é um fonema? O fonema é a menor unidade com valor distintivo. E se a gente for separar o fonema mais ainda, aí de acordo com o Jacobson, né, do estruturalismo, a gente pode encontrar um conjunto de feixes, né? Então, por exemplo, o que distingue o P do B é apenas o traço mais sonoro para o mais vozeado para o B e o menos vozeado ou mais vozeado para o P, né? Ou seja, um é realizado com vibração das cordas vocais, o outro não é realizado com a vibração das cordas vocais. A simulação é justamente isso, né? Quando um som, isso pode se dar de maneira regressiva, tá? Por exemplo, um som está posterior a um determinado som e adquire características desse primeiro, ou progressiva, né? Então o som está na frente da palavra e adquire características, né? Já puxa características do outro lá. Tudo isso acontece por uma questão fisiológica, né? Quando você vai realizar uma palavra, quando você está falando, quando você vai realizar o U, por exemplo, você já vai configurando sua boca, né, para no jeito mais arredondado, né? Se você for realizar um A, pronto, já começa a esticar a sua boca. Então, quer dizer que os sons imediatamente anteriores ou posteriores a alguns sons adquirem os traços por influência contextual, né? Porque você está falando tudo de maneira sintagmática mesmo, né? Um vai depois do outro, pronto. Então, um acaba influenciando o outro. Então, vamos lá, né? Assimilação. O som assimila um traço distintivo de um fonema próximo. Por exemplo, bravo, brabo. E aí, acho que, se não me engano, foi Lari, né, que chamou de fortalecimento. Então, o som V acabou adquirindo do som inicial B o traço, né, bilabial, porque o V ele é fricativo, né? Acabou adquirindo um traço bilabial, bravo, brabo, e na verdade a articulação dos dois é tão próxima que no português do norte de Portugal a gente sempre encontra, né? As pessoas dizem naturalmente som de B ou algo parecido, né? Igual no espanhol. Acaba sendo uma consoante entre os dois, né? É como se fosse um B um pouco mais laninizado, né? Um pouco mais realizado de maneira um pouco mais branda. Só uma curiosidade, o som V e o som F, eles foram adquiridos pelas línguas naturais muito tardiamente, né? Porque foi depois que o homem passou a comer alimentos cozidos, né? Alimentos mais macios, e isso acabou facilitando, né, a alteração aqui da mandíbula, que a gente não precisa mais ter aquelas mandíbulas muito fortes, como a gente encontra nos homens mais antigos. E aí a gente conseguiu realizar esse som de V, que são sons menos marcados, né, digamos assim. Ou seja, até mesmo a evolução do homem, né, a evolução da alimentação influencia na nossa forma de falar, na nossa forma de pronunciar os sons. Isso é muito interessante. Não existia esse som porque a nossa mandíbula não permitia a realização desse som, né? Isso é muito interessante. O colega aqui lembrou, né? Vasculhante, basculante, vassoura, vassoura, isso aí mesmo. Quando as pessoas dizem subsídio ou subsídio, né? O que acontece aqui? Tem anterior tem uma consoante sonora, né? Posterior tem uma vogal que é sempre sonora. E aí, do meio dela tem uma consoante não sonora. Então, de novo, aquela lei do menor esforço, né? Se eu estou realizando um som, pronto, estou sonoro, minhas cordas vocais estão vibrando, aí eu tenho que parar de vibrar para realizar um fonema para depois voltar a realizar de novo aquele som. Subsídio, muito mais fácil, então, eu emendar a cadeia, né, com a vibração das cordas vocais. Essa sonorização, né, que nesse caso é intervocálica, porque, como você sabe, a gente não tem uma sílaba terminada por oclusiva, né? Eu estou falando que está entre um B e um I, mas na verdade falei errado, está entre dois Is, está entre duas vogais, porque se a gente for pensar na tradução fonológica, é subsídio, ou seja, desculpa, cometi esse erro, embora o B também seja sonoro, né? Mas é porque aqui tem um Izinho epentético, né? A gente acabou de ver isso. Então, a consoante surda está entre duas vogais, acaba usando. Isso aconteceu muito do latim para o português, tá? E alguns autores, algumas hipóteses dizem que é por influência de línguas celtas. Como você sabe, né, os romanos invadiram a Península Ibérica, né, 300 anos de Cristo por aí, mas chegaram lá e não estavam um lugar completamente descampado, né? Havia
os celtíberos, né, que eram povos celtas habitando a região. Então, por influência, né, do contato linguístico com essas línguas que já estavam na região, a gente acabou recebendo esse traço de acordo com algumas hipóteses, né? Então, por exemplo, a palavra apícola do latim, que deu o nosso abelha, né? Então, percebo, uma surda entre duas vogais deu uma sonora. Lupo, uma surda entre duas vogais, deu uma sonora. Mesma coisa, então, que acontecia lá do latim, né, para o português, acontece hoje em dia também. Isso aqui é o processo de palatalização, né? Então, leite, que acontece, né? Estou revisando uma vogal já bastante alta, então acaba que a língua meio que não apenas toca os alvéolos, né? Leite, mas ela se deita, digamos assim, sobre o palato, né? O palato é o céu da boca, leite. É por isso que a gente fala de palatalização, né? Uma consoante que não era palatal se torna palatal. E nasalização também, numa consoante, uma vogal que não era, uma vogal que não era nasal se torna nasalizada. A gente viu a diferença na lacomatosa. Então, muito, não consigo nem pronunciar, né? Muito. Como eu disse para vocês, é muito difícil alguém realizar muito, né? É muito, porque a sonoridade a nasalidade do M acaba atingindo o I aqui posteriormente. Alçamento, né? Isso aqui é um caso de harmonização vocálica, tá? Como a gente viu, não foi uma pura neutralização aqui, porque o que acontece? A vogal tônica é alta, né? Menino, a vogal tônica é alta, então a pretônica acaba sendo alçada a uma vogal alta também por influência dessa tônica, né? Então, menino, coruja, com uma vogal do núcleo, a vogal tônica alta, a pretônica acaba sendo alçada também. Como você sabe, também acontece que no final de a gente realizar menino, né, sempre com o final, aquele grau de lanição que o Matoso fala, um pouco mais brando, né? Mas não é harmonização vocálica, é outro processo. Rotacismo, né? Esse é um caso bastante comum, que é a substituição do L por R, né? Normalmente o R brando, a TEP, né? Como tinha mostrado para vocês naquela hora. Bicicleta, planta, Flamengo. O contrário é o famoso lambidacismo, né? Lá do Cebolinha, por exemplo, né? A substituição de re por lê, por cérebro, né? No caso do Cebolinha, não falaria nem isso aqui, mas é um personagem, né? A gente não pode pensar desse personagem diferente, assim. A palavra, olha só, a colega comentou a palavra fro, né? Interessante, porque do latim era frol, né? E aí acabou entrando no português, teve primeiro uma alteração ali, de frol virou flor, né? E agora a gente acabou alterando de novo, a gente tá voltando às bases dessa palavra, né? Fro. E sem o R final, né? O mesmo caso aquela lá de amar, cair, flor, fro, né? Interessante. Pronto, é engraçado que sempre que eu vou falando, eu lembro da minha família, gente. Minha família é um ótimo recurso de análise de metaplano, porque na hora que eu falo aqui desse rotacismo, lembro da minha mãe e dos meus tios todos, né? Eu não me lembro se quando eu era criança eu pronunciava, com certeza eu falava, né? Porque assim, meus avós, meus tios, minha mãe falam desse jeito, com certeza eu adquiri daquele jeito, devo ter então alterado quando entrei na escola, mas não foi de maneira consciente, porque eu não me lembro, assim, interessante, né? Dissimilação, né? Ao contrário da assimilação, a dissimilação é quando o som perde um traço distintivo para se distinguir do outro, né? Então a palavra voo, o que você faz? Acaba fazendo a última realização com U, né? Para distinguir os dois O. Voo. Até porque, como a gente sabe, o final sempre realiza como U, né? A Sandy, o que é a Sandy? Gente, eu liguei o ventilador, vocês estão escutando? Tá atrapalhando? É porque, na verdade, meu ventilador tá tão alto que. Eu fiquei sabendo que o Google Meet tem um filtro de eliminar sons do ambiente. Eu não sabia, mas o ventilador tá tão alto, preciso comprar outro, que me atrapalha na hora que eu tô falando. A Sandy, então, é quando pode ocorrer tanto, né, no limite entre duas palavras, quanto até mesmo no limite entre sílabas de uma mesma palavra, né? É quando um som acaba se juntando ao som posterior e alterando, né? Pode alterar a configuração silábica ou até mesmo a configuração daquele próprio som. Então, por exemplo, a palavra
transatlântico, né? Se eu pensar em transporte, é o mesmo morfema, né? O morfema trans. Então, transporte. A próxima sílaba inicia com uma consoante surda, então eu mantenho sendo consoante surda, né? O S tem um som de S, ó, transporte. Agora, quando tem uma vogal do outro lado, o que eu faço? Transatlântico, né? Então, além de se sonorizar, porque está em contato com a vogal, ela ainda passa para a sílaba de lá, ó, não está mais, ó. Transporte, transatlântico, né? Então isso que a gente chama de SAND, né? Em francês a gente chama isso de liaison, em inglês acho que tem um outro nome, não estou lembrando agora. Mas seria, então, simplesmente o fato de você unir o som final de uma palavra com o som da outra, né? Isso todo mundo sabe, todo mundo aprende até quando estuda poética, né? Quando você aprende a separar ali a cadeia rítmica de um poema, você acaba tendo de usar essas questões. As casas, de novo, né? Temos a consoante surda do outro lado. As casas, as asas, pronto, as asas, as asas. Acabou fazendo duas sílabas juntas, iguais, né? Mas também acontece, mesmo sem ser num contexto sibilante, né? Com a gente, quando você realiza com a gente. Com a gente. Então acaba unificando, né? Aqueles sons ali, realizando apenas uma ligação mesmo, né? Entre esses sons. É o chamado processo de Sand, né? Também são substituições. Trouxe para vocês aqui um exemplo, né, de como a consciência fonológica dos falantes é bastante salientada. O que é consciência fonológica? Até as autoras falam disso no texto, né? É você conseguir reconhecer, né, fazer reflexões sobre a sua própria língua, mesmo que não saiba nada de linguística, mesmo que não saiba nenhum termo técnico e tudo mais. Você saber diferenciar, né? Você saber que determinados sons é diferente de outros sons, você acaba conseguindo segmentar, né? Pessoas analfabetas, por exemplo, não conseguem segmentar sílabas. Sílabas, para eles, é uma realidade que a gente acaba adquirindo em sala de aula, né? Minto, ao contrário, eles não conseguem separar fonemas, né? Conseguem separar sílabas, porque é uma questão mais intuitiva do que o fonema em si. O fonema é uma noção que se adquire aqui no curso de letras, né? Quase que a gente nem ouve falar sobre fonema direito na escola. Mas só para vocês verem como que os falantes, alguns brincam com essa possibilidade e outros realizam, né, essas questões. Nesse primeiro aqui, ó, Ai, não namora o homem que mora com a mãe, como se, aspas, vem para alguém tá dizendo isso. Aí ele respondeu, mas namora o homem que mora com a esposa, né? Então, esse mais aqui, o que é isso? Uma ditongação. Era o mas, né? Era adversativa, mas acabou realizando como mais porque influência da oralidade, porque a gente sempre realiza mais, né? Quando você fala mas, é porque você está num contexto mais policiado e você normalmente tem um grau alto de escolaridade, né? Então, eu, por exemplo, digo mas com bastante frequência. Entretanto, quando eu estou conversando em casa, quando eu estou conversando com amigos, eu tenho que, se eu não estiver prestando atenção, vai sair o mais, né? Natural. Faz parte da minha variedade, né? Então, processo aqui de ditongação. Nem tenta, né, Lara? Interessante, né? Mas é porque, querendo ou não, professor de português. Ah, pronto, mais. Aí tem a sibilante típica de vocês. Mas, aí, ó, acabei de falar. Mas, professor de português, com o tempo, você vai acabar, em sala de aula, pelo menos, você vai acabar se policiando algumas formas. Mas, infelizmente, fica muito artificial, né? A verdade é essa. O nosso natural é o mais mesmo. E é por isso que acontece tanto problema ali no cunho da escolaridade, né? As pessoas escrevendo, adolescentes escrevendo. Aqui é Sage homem, né? Até o próprio Sage, né? É uma variedade aqui relacionada ao subjuntivo. Subjuntivo é uma forma pouco empregada, né? A gente vê vários apresentadores de televisão, por exemplo, né? Não estou lembrando agora, mas esses dias eu estava reparando, assim, usa a forma que deveria ser no subjuntivo como um modo indicativo, né? Mas aqui esse seja foi uma alteração da vogal final, de seja, né? Foi uma substituição aqui, seja. Homem, o que aconteceu com esse homem aqui? Processo bastante complexo, né? Primeiro perdeu a nasalidade, né? Homem, né? Perdeu a nasalidade. Depois você tem que pensar que primeiro há uma ditongação, né? Homem. Homem. Na tradução fonética, né? É o ezinho, depois o i. E aí elimina esse e se torna apenas o i, né?
Ou melhor, olha só para você ver como os processos podem ser complexos, né? Esse E final sempre realiza, assim que eu perco a nasalidade, né? Esse E final se tornou uma vogal final, toda vogal final se realiza como I ou como U, né? Então isso a gente também já aprendeu. OMI. Desnasalização. Então, houve o processo de desnasalização dessa palavra. Daqui de baixo, ó. Onde está a onça? Se você descobrir, fale. Achei, não poste onde ela está. Para a brincadeira ir longe, né? Temos aqui tanto esse si, né, que é o alçamento da vogal E realizado como I, foi o caso eu podia ter colocado esse mesmo processo aqui no homem, né? Tanto o pra aqui, né? O que acabou eliminando uma vogal da palavra também. Agora, esse aqui foi muito interessante porque não era meme, né? Era uma notícia jornalística. Olha só. Romero Alexandre Nero dá um beijo de despedida em Atenas, Giovanna Antonelli, na novela A Regra do Jogo. Olha que interessante, esse beijo, né? Foi escrito sem um I. É o processo da monotongação, que acontece demais na fala, né? Touro, ouro, roupa, beijo, olha só, queijo, queixo. Olha que interessante, né? E aí o autor, mesmo sendo no âmbito jornalístico, né? Se eu não me engano, o contexto não era nada de piada, não. Eu acho que isso aqui foi um deslize mesmo da pessoa, do jornalista. Então, pronto. Alguma dúvida até aqui? A gente viu vários processos fonológicos, né? Lá no livro, as autoras apresentam muitos outros e fica uma questão bastante bem explicada. Como a gente ia discutir 2 textos aqui na sala de aula hoje, eu não trouxe todos os exemplos que elas trabalharam, não. Até porque na prova, né, na avaliação final, né, no trabalho final de vocês, eu inseri alguns processos muito parecidos com os dela e tudo mais. Então vocês vão acabar tendo de voltar ao material para ler tudo direitinho. Então aqui eu acabei trazendo só alguns exemplos pontuais, alguns outros externos, né, ao material dela, para vocês conseguirem compreender do que se trata. Dúvidas? Alguma dúvida até agora? Então o que a gente viu, né? Os processos fonológicos sempre ocorreram, né? No caso do mesmo, o que seria, né? Então, vamos lá, interessante nesse processo. É um processo de substituição do mesmo jeito. Então, é um processo de substituição, mas é uma questão de variação mesmo, uma questão até de localidade e de claridade, né? Não tem um motivo, por exemplo, fonético, contextual, ou seja, não assimilou nada, né? Mesmo, não tem nenhum som ali que possa ter feito com que esse se transformar no re, né? O que acontece aqui, então, é uma substituição por uma variação linguística mesmo, por uma questão contextual, até de pouca escolaridade, mas não foi influência de outro som, por exemplo. Acho que a autora dá esse exemplo lá. Se alguém tiver com o material aberto aí, procure essa palavra e vê se elas dão uma explicação lá no lugar de substituição. Mas bom, é um processo de substituição, né? Mas agora, se houve alguma influência e algum motivo, mesmo. Não, o lugar de produção é muito distante, né? Então a única explicação é uma questão de variação diatópica mesmo e também, né, diastrática para o nível de claridade. Você pode perceber que quem realiza essa fala mora em determinadas mesmo. O exemplo ela só retira, é da aquisição de fala, né? O que a colega está perguntando aqui é uma variação mesmo diatópica, normalmente são encontrados nas periferias das grandes cidades, não é só no Rio de Janeiro, não, em São Paulo também se realiza mesmo, e por vezes é uma questão até não só de escolaridade, né, de grupos, alguns grupos preferem se marcar, por exemplo, grupo de jovens, né? Aí se marcam falando mesmo para se identificar, né? Olha, eu pertenço a esse grupo. Então é uma questão até de gíria, algumas vezes, né? Eu me lembro desse mesmo, eu não procurei uma explicação sobre a questão do metaplasmo mesmo. Ela fala mesmo lá? O que ela fala, Caroline? Qual é o exemplo? Qual é o termo técnico que ela usa? Por que eu tô falando? Por que eu tô falando dele? Não, professor, eu tô falando que também fala muito mesmo. Isso, exato. É o que a colega perguntou assim, né, aqui, né? Por que
o que acontece, né? Foi uma substituição, mas foi motivada pelo quê? Porque não tem nenhum som próximo para motivar e o ponto de articulação, o modo de articulação é muito diferente, né? Um C e um R são muito distantes, né, no trato vocal. Mas eu estava dizendo que é uma questão de variação tanto diatópica, né? Algumas regiões mais periféricas que falam, e também diastrática, porque pessoas com pouca escolaridade e grupos que querem se marcar como determinadas identidades também, né? Então pronto, vamos continuar aqui. Mas sim, é um processo de substituição, no caso, né? Mas só então, para trazer de novo, minha câmera fechou aqui de um jeito, do nada, minha cara ficou maior aqui na câmera. A gente está vendo então que são processos que acontecem, né, no plano sincrônico, mas que acontecem desde o latim, né, e obviamente posteriormente ao latim também. Acontece de maneira natural. Então é só para vocês entenderem. Quando chegarem para explicar, para analisar uma atividade escrita dos alunos, saibam que há interferência na escrita, da fala, por exemplo, e a fala se modifica por uma questão natural, né? Uma questão de processo fonológico que acontece na fala como um todo. E levando para o lado da aquisição de fala, se alguém se interessar por isso, né, são esses processos de substituição para facilitar a pronúncia da criança que ainda está adquirindo, né, aquela ferramenta de comunicação, de interação, etc. Então pronto. Pegando todos esses aspectos, né, as professoras apresentam... esqueci o nome das professoras, olha que vergonha. Aplicação ao ensino, né? De acordo com a Botoni Ricardo, que é uma sociolinguista que tem um amplo trabalho sobre a importância da sociolinguística no ensino de língua portuguesa, né? Se alguém quiser procurar um artigo dela, ela pensa num contínuo rural urbano muito interessante para a gente estudar, né? Não, as falas rurais não são diferentes das urbanas de uma maneira completamente dicotômica, né? Há um contínuo, né? Até porque muitas pessoas moram na região rural e trabalham na periferia, ou trabalham no centro, etc. Então, não penso numa dicotomia mais. Muito interessante o trabalho dela. Ela apresenta dois problemas principais ocasionados por questão fonológica, né, no âmbito do letramento. O que é letra? Primeira coisa, a gente vai separar letramento de alfabetização. Né? Alfabetização é adquirir o código escrito, né? Saber escrever. Isso era uma política pública muito pautada desde o Getúlio Vargas, né? Desde o governo Getúlio Vargas, que aí o Brasil começou um processo de industrialização, precisava de pessoas para organizar, né? Precisava de pessoas para usar as máquinas. Para usar as máquinas tinha que saber ler, né? Então, assim, eles estavam querendo fazer um processo de alfabetização em massa para que as pessoas pudessem ser capacitadas a trabalhar nas grandes indústrias que estavam chegando ao Brasil, né? Mas era pensar só naquela questão prática, né? O letramento, por outro lado, está querendo que a pessoa viva de forma plena em sociedade, né? Circundada pela língua, né? Pela leitura. Então, desde pegar o ônibus, né? Quantas pessoas que a gente ouve relatos, assim, pessoas analfabetas que pegam o ônibus não porque sabe ler, ela decora, né? O formato das letras, decora o desenho ali da letra para não pegar o ônibus errado. Olha só que situação complexa, né? Até um pouco triste, inclusive. Então, o letramento é você viver de forma plena na sociedade, circunscrita, né, pela leitura. A nossa sociedade é uma sociedade logocêntrica, né? A gente precisa da fala para tudo. A gente fala o tempo todo, a gente lê o tempo todo, né? Agora imagina uma pessoa não alfabetizada, como que é difícil a vida dessa pessoa. Então o letramento é essa perspectiva um pouco mais humanizada, digamos assim, da alfabetização. Então, pronto, os dois problemas que ela apresenta são problemas de convenção da escrita, né? A escrita é uma convenção, né? Como vocês sabem, enfim, né? A fala, né? A fala é natural, a fala é espontânea. Tanto é que a gente fala o tempo todo de aquisição de fala, né? A criança adquire, mesmo que você não converse com ela, se ela tiver contato com alguém falando, ela vai adquirir de maneira espontânea a fala. E na espécie humana também a fala surgiu de maneira espontânea, né? Há cerca de 80 mil anos atrás, mais ou menos, a gente coloca um meio termo, não dá para saber, porque a linguagem não deixa fóssil, né? Passou a deixar fóssil a partir do momento que ela passou a ser escrita. E ela só passou a ser escrita há 5 mil anos atrás, né? 3 mil antes de Cristo. Então quer dizer que se a língua falada tem 80 mil anos, né? Minimamente tem 50 mil anos, e a escrita tem só 5,
mil anos, quer dizer que a escrita é uma tecnologia inventada para replicar, né, para manter a fala. Entretanto, a fala é natural, a escrita é tecnológica, digamos assim, foi inventada, né? Então, quer dizer que se ela é inventada, ela precisa de convenção, né? A língua é convenção também. Se eu passar a chamar isso aqui de elefante no lugar de caneca, vocês vão achar que eu tô louco. Então quer dizer que há uma convenção social entre nós que diz que isso aqui se chama caneca. A escrita é a mesma coisa, né? Tem que ter uma convenção para dizer como se escreve cada coisa. Entretanto, a gente não pode deixar todo mundo decidir, né? Então acaba havendo que a política linguística, né? Então, de vez em quando, um grupo de gramáticos se reúne lá para decidir, né? Alguns ajustes, por exemplo, ou que a gente chama de acordo ortográfico, né? Tivemos o último em 2010. No acordo ortográfico decidiu se retirar o trema, por exemplo, né? Ou seja, quem decidiu inserir o trema em pinguim antes e quem decidiu tirar o trema no pinguim depois? É uma questão de convenção, né? E aí eles tentam passar aquilo ali depois por meio do ensino formal, acaba tendo muito problema, né? Tem pessoas que falam que a gente está estragando a língua portuguesa porque tirou trema. Os portugueses principalmente ficaram muito arredios, falando que a gente ia transformar o português europeu no português brasileiro só por algumas questões básicas de escrita, né? Então, assim, são problemas que a gente tem que sanar enquanto estudiosos da linguagem, né? Então, problemas da convenção de escrita. Por exemplo, grafemas. O que são grafemas? Não são letras, né? Grafemas são grupos de palavras, grupos de letras que representam um som. Pode ser desde uma letra sozinha ou um conjunto de letras, né? Daqui a pouco eu vou falar disso melhor. Então, grafemas que não representam um fonema. Por exemplo, hoje, você escreve com H, mas não fala o H. Fonema sem representação escrita. Pneu. Você fala o I, mas não escreve o I. Escreve pneu. Diferentes grafemas para o mesmo fonema. Sapo, caçar, passar, feliz. Se você transcrever foneticamente, é apenas um símbolo que você vai colocar aqui. Ó. Entretanto, temos o S, temos o C cedilha, temos os dois S, temos o Z, que nesse caso aqui vai ter o som Jazz, né? A questão escrita é uma questão etimológica da gente. No português medieval, a gente tinha 4 fonemas sibilantes, né? Era o CZ, tipo caçar, casar, e tinha o CZ, por exemplo. É algo parecido com isso, né? Eu não consigo realizar, porque ainda hoje a gente encontra algumas vilazinhas lá no norte de Portugal, a gente ainda encontra. Mas, por exemplo, a palavra passo, né? O que é o passo? Passo é aquele espaço que fica na frente de casa grande, castelo, por exemplo, né? Escreve com C cedilha, porque vem diretamente desse katsu, que eu acabei de falar, patsu, né? Então tinha essa pronúncia diferente. Essas pronúncias diferentes acabaram ficando na língua, né, com outra grafia, no caso o C cedilha. Por isso que algumas palavras são escritas com C cedilha, outras com S, mesmo tendo o mesmo som, porque no curso evolutivo do português, né, do português medieval, português moderno, perdeu-se esses outros fonemas, né, C, Z, e chegou aqui no Brasil já não tinha, né? Então aqui o português brasileiro nunca teve essas sibilantes extras. E como eu disse para vocês, no norte de Portugal, que é uma área muito conservadora, a gente ainda encontra alguns falantes que realizam esses dizer. Só para vocês entenderem por que temos tantos sibilantes, né? Tantas letras diferentes, grafemas diferentes para o mesmo fonema. Porque não era o mesmo fonema. E é isso que eu quero dizer, não era o mesmo fonema no plano diacrônico. Com o tempo ele foi sendo alterado, né? Foi sofrendo modificação, todo mundo passou a realizar o mesmo fonema, só que a escrita se mantém. A escrita no português brasileiro, no português como todo, na verdade, é uma escrita etimológica, né? Ela se baseia na história da língua. O francês é mais ainda, né? O francês se pega muito às formas pretéritas da língua. Então você pega uma palavra, por exemplo, água, do francês, que se fala como o, você escreve E-A-U, porque, né, possivelmente, em algum período pretérito se falava daquela forma, né? Houve, então, mudança na fala, mas não houve mudança na escrita, porque a escrita não acompanha a fala, né? Então, por isso que precisa de acordo ortográfico e tudo mais. Além dos problemas das convenções escritas, né, problemas oriundos da interferência da fala. Então, eu falo de um jeito, então eu vou escrever do jeito que eu falo, né? Então, o aluno que escreve mais no lugar de mais, elefante com i no final no lugar de elefante, muito com esse N, porque quando eu falo muito eu nasalizo, então quando eu vou escrever muito tem que ter um N ali, né? Faz sentido. Né? É lógico. Todos esses erros, que é chamado de erro, né? É lógico, é completamente lógico. Tô por estou, né? Eu falo tô, então eu vou escrever tô. Inclusive no WhatsApp a gente sempre escreve dessa forma, né? Aí a criança
principalmente agora na pandemia, imagina só, isso a gente ainda vai ver, né? Vai ter estudos sobre isso, né? A criança está muito tempo na internet. Quando chegar na escola, é uma outra língua que ela tem que escrever na escola. Então, obviamente, vai ter muita interferência ali da, da escrita na internet, na fala, né? Já tem autores que falam isso há muito tempo, desde a época do Orkut, eu me lembro de gente falando que a Orkut vai estragar, o MSN vai estragar o português falado, escrito pelas crianças, né? Então, o que o professor tem que ensinar para a criança é que são contextos diferentes. Lá no WhatsApp pode falar tô, aqui na redação do Enem não pode escrever tô. Fazendo por fazendo, né, que acontece aqui, retiro, deu uma queda, né, do D aqui, do gerúndio, normalmente todo gerúndio a gente vai realizar dessa forma, retiro D e ocasiona uma reestruturação silábica aqui, né. O NE, que estava travando a sílaba anterior, passa a fazer parte, então, da última sílaba. Fazendo, fazendo. Trouxe para vocês aqui um exemplo de uma trazida, né, pela Ferreira e Moreira, 2014, de uma escrita de um aluno, né, do ensino fundamental. Era um pequeno texto, né, que ele tinha que escrever, e ele colocou: o tubarão, uma vez, olha só, vez. O que tem nesse vez ali, né? Tem um processo de ditongação que ele realiza com o ditongo na fala, é o mesmo caso que eu falei para vocês do arroz, do Jesus, do mais, né? Percebo que é o mesmo contexto fonológico, tem uma sibilante no final. E além disso, ele escreveu com S no final, porque na fala não sai o som de Z, sai o som de C. Portanto, uma vez eu tava aqui, né? Então uma metáfora por queda, né? Caiu a sílaba inicial toda. Eu tava pescando, mas perceba que o pescando ele não escreveu pescando, né? Pescando, ele manteve o T. E aí é uma marca de oralidade, né? E aí a molinete, eu não sei nem como é que chama, é molinete mesmo que chama aquela coisinha lá de pescar? Molinete, não sei se é com R ou com R, não sei agora não. A molinete começou a girar e eu comecei, colocou um C cedilha, né, no lugar do C puro, comecei a puxar. Ou é engraçado, olha só, e tá indo com muitos problemas nas sibilantes, né? Que são o que? Grafemas concorrentes. É engraçado no lugar do cedilha foi essa. Ou é engraçado, quando foi que o bicho sai, a minha mulher não acreditou. Na verdade, né, eu tava achando que eu tinha falado que era fundamental, mas como eu disse, minha mulher, imagino que seja a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. A minha mulher não acreditou o que era, a mulher não acreditou o que era. Eu tinha pescado um tubarão-tigre. Alguns, olha, no lugar da lateral, né, do L, que a gente escreve alguns com L, mas na verdade a gente realiza a gente vocaliza, né, essa consoante se torna uma vogal. Alguns dizem, de novo, a questão do S e Z ali, né, que ele está em extinção, o X, S, que ele ficou nadando em voltas de novo no lugar do L e o U, e voltaram de novo no lugar do L e o U, baita de jacaré, comeu tubarão, etc, etc. Só para vocês verem aqui, né, como que tem várias interferências do plano oral no plano escrito, né? Além dessas interferências, então, da fala, a gente também tem a questão dos grafemas concorrentes, no caso das sibilantes, né? Que são os mais complexos, assim. Só para você saber, a BNCC apresenta para a gente, né, a necessidade de estudarmos. Tem uma das habilidades, né, que diz: conhecer e analisar as relações regulares e irregulares entre fonemas e grafemas na escrita do português do Brasil. Ou seja, essa relação fonema, grafema, deve ser bastante trabalhado com nossos alunos, né? E por que eu estou falando tudo isso? Gente, eu tô ficando cansado. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar alguma coisa, será muito bem-vindo, tá? Alguém fazer um comentário, lembrar de alguma coisa, tá vendo algum aluno ou irmão mais novo ou primo mais novo que vocês tenham visto escrever alguma forma que tem a ver com a aula de hoje, pode abrir o microfone e falar. A modalidade escrita padrão, no entanto, é regida por uma ortografia rígida e invariável, e não cabe ao falante fazer escolhas, né? Quando eu estou falando de norma padrão, né? A escrita na escola deve seguir a norma padrão, a escrita no Enem deve seguir a norma padrão. Então, no Enem, se ele cometeu mais no lugar do mais, o que vai acontecer? Vai ser penalizado, vai ser tido como um erro.
O que eu estou chamando a atenção para vocês é essa questão. Temos de saber que o que é chamado de desvio em relação à norma culta não é um erro de língua, ele não é que ele não saiba a língua, é uma questão completamente explicável no plano científico. Entretanto, na escola, em contextos acadêmicos, ele deve se manter a norma padrão. Se fugir da norma padrão, vai ser penalizado. Então é por isso que a gente precisa de escola, para ensinar a norma padrão para o aluno, né? Porque a norma popular, a norma vernacular, ele já traz consigo desde que ele era bebê, né? O domínio da ortografia é um processo longo e perpassa toda a trajetória escolar do indivíduo, até adulto, né? Esses dias mesmo no ônibus, eu estava ouvindo uma criancinha perguntou para a mãe: Mãe, viagem é com G ou com J? Aí a mãe: Peraí que eu vou descobrir agora para você. Porque até mesmo adulto fica na dúvida, né? Os dois grafemas, G e J, diante de E, tem o mesmo som, representa o mesmo fonema, né? G, então aí fica a dúvida mesmo. Viajar é com J, viagem é com G, então ah, por isso, é importante que o futuro professor de língua materna conheça as causas dos, entre aspas, desvios ortográficos, para que possa fazer um trabalho de intervenção no escrito do aluno com maior propriedade e adequação. A partir do momento que vocês entendem que aquilo não é porque o aluno não sabe falar, não é porque o aluno não sabe escrever, mas é porque houve algum tipo de influência da oralidade, né, das variedades vernaculares que ele traz consigo, né, da variedade vernacular que ele traz consigo, em cima da variedade padrão, você vai conseguir sanar melhor aquele problema, né? Pronto, aqui eu coloquei o nome dos autores, a gente tinha que ter colocado antes, né? A Seara, então começa explicando para a gente a diferença entre alfabetização e letramento, que eu já tinha falado para vocês um pouco antes. E essa noção vocês devem levar com vocês aí para a vida acadêmica inteira, tá? Para a vida profissional inteira. A alfabetização, então, é aquela questão mecanizada, né? A aprendizagem do sistema de escrita de forma mecânica. Então, é aquela forma de apostila que tinha antigamente, cartilhas, né, que tinha antigamente. O letramento já é pensar nesse cidadão plenamente capaz de agir de forma plena, né, no mundo por meio da leitura e da escrita. Aquele cidadão que lê uma fake news e sabe que está de uma fake news. Isso é o máximo que a gente deseja para os nossos alunos, né? Lembrando que a alfabetização faz parte do letramento, tá? Não é uma questão dicotômica. Larga a alfabetização, larga todos aqueles processos que existiam antigamente. Não, o que importa é pensar nesse grau maior de inserção daquele sujeito na sociedade por meio da escrita e da leitura, né? Não só ensinar para ele o alfabeto, né? O próprio nome, alfabetização, se restringe diretamente ao alfabeto, né? Pronto. Falando da relação grafema e fonema, né? Lembrando que o fonema é a menor unidade distintiva de uma língua e são representados em barras oblíquas. O grafema, quando você lê, quando você escrever, fala sobre grafema, que são a representação gráfica do fonema, aí você coloca entre esses símbolos, né, de maior e menor, que essas barras, né? Cochete reto, se eu não me engano o nome é cochete reto. É aquele símbolo de maior ou menor da matemática, né? Lembrando que o grafema não se confunde com letra, porque o grafema pode constituir, inclusive, duas letras, hoje chamado dígrafos, né? Então, o grafema RR representa o fonema RE. O grafema SS representa o fonema C. O grafema LH, inclusive algumas pessoas falaram na prova, né? Eu tinha dado lá um exemplo de alguma alteração que teve com LH e as pessoas colocaram o fonema LH e eu dei erro. O fonema não é LH, o fonema é esse aqui, ó. Eu já tinha mostrado para vocês. É o som-lhe, que é representado no português com LH. Sonhê, NH. Som que pode ser representado com SC, por exemplo, piscina. Piscina no português do Brasil o som é C, né? A gente vai transcrever foneticamente, escrever P-I-C-I. Então, piscina. No português de Portugal, por exemplo, é por isso que é dígrafo, né? Eles realizam piscina. Realizam realmente dois sons, um enquanto consonantal no português europeu. Só que no português brasileiro, nós perdemos esse som anterior, né? A gente diz fina e pronto. Alguns grafemas são biunívocos, esses são mais fáceis. Por exemplo, P, B, T, D, C, V. Sempre que você vê, vai representar esse fonema. A gente já viu isso na transcrição fonológica, né? Sempre que eu representar aquele fonema, pronto. É aquela transcrição. Entretanto, como é aquela palavra, é aquela letra, inclusive, na fala, né? Na escrita. Nossa, gente, deixa eu tomar uma água aqui. Peraí, confundi os termos todos agora, mas é fácil entender.
Se eu falo uma palavra com som de P, eu vou escrever o som P. Vou escrever a letra P. B, mesma coisa. T, D, F, V, mesma coisa. Agora, o som E, por exemplo, eu posso falar E e representar de outra forma. Posso falar I e ser representado com E. Posso falar U e ser representado com O. Posso falar e ser representado com C cedilha ou com dois S, etc. Então, é isso que a gente chama de uma relação não bionívoca entre grafema e fonema, né? E aí os autores começam a apresentar para a gente algumas estratégias de ensino, né? Elas estão voltadas para o ensino educação infantil, por causa daquela questão de aquisição de fala, né? Mas a gente também pode adequar e mobilizar nossos alunos um pouco mais velhos também, né? Para o trabalho com a consciência fonológica dos nossos alunos, né? Lembrando que o objetivo da leitura é a compreensão global do texto, né, e não a mera decodificação. Não basta ir decodificando uma letrinha por letrinha, juntando palavras e palavra por palavra, fazendo a frase. Né? Temos que entender do que se trata. Trabalhar com ciência fonológica da criança, por exemplo, por meio de reconhecer sílabas, as palavras, rimas, aliterações, segmentar palavras. Inclusive, trabalha muito com parlendas, né? Trabalha muito com poemas pequenininhos na educação infantil, justamente para isso, né? Para ajudar a criança a reconhecer essas palavras que rimam, né? Palavras que têm o mesmo som que a outra, etc. Conhecer o aparelho fonador de modo experimental, né? Aquilo que eu fiz com vocês lá na primeira aula. Coloca a mão na garganta, olhe no espelho, né? Como que você realiza o P, como você realiza o B. Fazer isso com a criança também é muito interessante, né? O nosso corpo é o nosso laboratório da fonética, né? Então, usar as mãos, evitar unir os lábios. Tenta realizar bola sem unir os lábios, né? Então, assim, imagina como que vai ser interessante trabalhar com criança, apesar de que vocês não estão sendo... Curso de letras não é para trabalhar com crianças, né? Apesar disso, eu sei que no Rio de Janeiro tem ainda aqui normal superior, né? Então tem muita gente da letras que dá aula para criança do mesmo jeito, né? Então, porque tem essa formação lá desde o ensino médio. Em outros estados isso não tem mais. Imitar determinados sons, carro, passarinho, etc. Né? Completar palavras, por exemplo, dá esse som aqui no quadro, coloca lá no quadro essa formação e peça para ele ir completando com letrinhas, né? Que vai representar os fonemas. E aí poderia ser bata, cata, rata, mata, nata, ou seja, para os mínimos. Você está trabalhando com crianças, a noção de para os mínimos sem usar a noção, né? Sem usar o termo para mínimo, claro. E aí também as autoras falou sobre a EJA, né? Inclusive cita Paulo Freire, que lá na década de 60 teve um projeto muito interessante, em 40 dias conseguiu alfabetizar um grupo de adultos, né? E ela dá exemplo lá de trazer, né, é isso que o Paulo Freire sempre falou, trazer a realidade do adulto, né, para a sala de aula. Por quê? Imagina só, antigamente tinha umas cartilhas que eram usadas para alfabetização, que ficavam assim, né? O vovô viu a uva. Imagina você ensinar para um idoso, né? Ler o vovô viu a uva. E por isso para ele não é interessante, ele já viveu a vida inteira, né? Ele já viveu sem usar a alfabetização, mesmo com muito mais dificuldade, claro, né? Mas viveu uma vida inteira, uma vida muito mais longa às vezes que do próprio professor. Sabe muito mais coisas da vida que o professor. Aí o professor chega lá e fica falando, usando aquelas cartilhas de bonequinho, carrinho, não faz sentido, gente. Então, fala sobre plantio, por exemplo, né? Se for um grupo de lavradores, fala sobre até questões políticas, mas menos problemática, talvez, né, com um grupo de educação de jovens adultos, coisas da vida deles, né, para chamar atenção. A história da escolarização de jovens adultos no Brasil, está desse jeito aqui o slide, porque eu recortei lá do texto, tá? A história da escolarização de jovens e adultos no Brasil é permeada por ensejos políticos e sociais que visaram, ainda que muitos tenham ficado apenas nos termos da lei, mudar o rumo da educação. Segundo o Radar de Pierro, 2000, de 58 até 64, período que antecede a ditadura militar, a nação presenciou a mobilização de educadores em redefinir as características específicas e um espaço próprio para essa mudança no ensino de jovens e adultos. Em 63, Paulo Freire encabeçava na cidade de Angicos, né, no Rio Grande do Norte, a primeira experiência sistematizada de adultos que durou 40 horas. Né? Eu tinha falado 40 dias, né? Nem foi 40 horas, só 40 horas. Né? O camarada realmente era visionário. Né? Eu não conseguiria nunca alfabetizar uma pessoa em 40 horas, imagina um grupo. Né? Claro, aí tem muita gente, né? Tem gente que adora, gente que odeia. Eu não vou entrar no mérito do Paulo Freire aqui não, mas que foi um grande adendo, obviamente foi, né?
Pronto, elas também falam um pouco sobre aquisição de fala, né? Eu já tinha falado um pouco para vocês desde lá do começo, né? As crianças começam o balbucio, primeiro com vogais, cerca de 3 ou 4 meses em média, depois com combinações de vogais e consoantes de complexidade crescente, geralmente entre 6 e 12 meses. As primeiras palavras em média entre 10 e 12 meses em média, embora a compreensão de palavras possa começar algumas semanas antes, muito interessante, né? Lá pelos 24 a 30 meses, 2 anos e 2 anos e meio, né? Há uma espécie de explosão vocabular e aos 3 ou 3 anos e meio, a maioria das crianças já dominou as estruturas sintáticas e morfológicas de línguas maternas. Olha só que interessante, com 3 aninhos ela já consegue formar uma frase bem estipulada, né? A nossa ordem sujeito, verbo, objeto. A partir de 3 anos e meio, né? Ela vai apenas adquirir o vocabulário. E aí vai ser até o resto da vida, né? Todo dia vocês estão aprendendo novas palavras. Mas com 3 anos e meio você já tinha estrutura sintática, a questão gramatical, no sentido da gramática do Chomsky, já estava consolidada na mente da criança. Muito interessante. E por que a gente não fala antes, né? Para começar, para a gente conversa já é muito precoce, né? Já começa a falar muito anteriormente. Mas quando a gente nasce, quando o bebezinho nasce, o ocioide, que é um osso aqui que fica dentro do maxilar, ele é retraído, assim como em outros primatas, inclusive. A partir dos 2 anos, esse ocioide começa a avançar para frente, né, e abrindo espaço aqui na laringe, e aí sim o sistema, o aparelho fonador dele começa a ser alterado para possibilitar a fala, né? É por isso então que antropólogos e biólogos e linguistas realmente defendem que o ser humano nasceu, né? Nasceu já programado, digamos assim, geneticamente para falar. Mesmo que ele não adquira a fala, ele tem as capacidades mentais e fisiológicas necessárias para falar. Isso é muito interessante. Desculpa. Alguma dúvida até aqui, gente? Por que a gente está falando de toda essa questão de... É importante a noção de variação linguística que vem lá desde a falsa linguística, né? Desde quando vocês entraram na letras, eu imagino que vários professores falem com vocês, né, sobre o combate ao preconceito linguístico, sobre a importância de se reconhecer variedades, né, linguísticas diferentes e tudo mais. Por quê? Para a gente conseguir combater esse tipo de coisa que acontece ainda hoje em dia, né? Eu acabei de falar para vocês do TikTok, né, do Instagram, tem muitas pessoas fazendo piadinha lá. Às vezes, né, mesmo sendo problemático, às vezes essa piadinha tá lá, pronto, não ofendendo ninguém. Muitas pessoas podem se ofender porque tá percebendo ali o jeito que eles falam, né? Entretanto, olha só quão problemático pode ser. Esse aqui foi um caso, não sei se vocês viram, viralizou na internet, né, e tudo mais, viralizou no Facebook. Um rapaz, um senhor, na verdade, lavrador, pouco escolarizado, foi no posto de saúde, no SUS, né, o SUS, gente, no SUS. E com falta de ar e tudo mais. E aí, na conversa, né, no diagnóstico ali que o médico faz com ele, ele disse a palavra pneumonia. Né, ele estava achando que estava com pneumonia no caso. O médico, né, com essa carinha de bobo dele aqui, né, dá para ver que tem, né, talvez uma classe média abastada, né? Na verdade, ser médico já é classe média abastada, né? Mas, na verdade, a maior parte dos que entram na universidade também, né? Acaba vindo da classe média alta também. Enfim, aí ele fez esse post com essa cara de boa aqui, né? Ele escreveu no receituário, tá vendo? Que é o próprio papel lá do posto de saúde, né? Escreveu: não existe pneumonia e nem raio-x. O mais interessante é que pneumonia é realmente uma palavra que destoa muito, né? Apesar de ser um termo técnico. Ninguém é obrigado a saber termo técnico da medicina, né? Apesar de ser uma palavra que a gente escuta bastante e tudo mais. Mas esse raio-x, né, ele agiu de forma proposital. A piada de mau gosto foi tão proposital que a palavra escreve raio-x, né, o tracinho X, e ele escreveu por extenso a palavra X, o nome da letra. Ou seja, ele quis ridicularizar. Todo mundo fala raio-x, gente. Todo mundo fala raio-x. Ele falou, escreveu X, X e S para ridicularizar mais ainda. No caso do raio-x, foi a monotongação, né? Que já tinha falado para vocês naquela hora. De raio, o falante realizou RAU, né? E aí o médico foi lá e postou isso aqui no grupo do WhatsApp. Alguém do grupo do WhatsApp tirou print, viralizou na internet, chegou até o senhor, e o senhor ficou chateado, não quis sair de casa, ficou com vergonha, né? Ou seja,
uma brincadeira boba, né, que ele chamou de brincadeira, que de brincadeira não é nada, que uma violência, acabou chegando até, pela internet, né, tudo fica muito disseminado, acabou chegando até o moço que realizou, que foi consultar com ele, o que aconteceu, ele teve que ir lá com essa cara de tacho, né, pedir desculpa, né, pela cara do moço. Obviamente ele está sendo mais constrangido ainda de ter que tirar essa foto com o cara que fez esse tipo de brincadeira de muito mau gosto, né? Ou seja, se a gente incutir nos nossos alunos desde novinhos, né, a necessidade de compreender, de respeitar a variedade linguística, entender que em determinados lugares, né, a gente vai dizer de uma forma ou de outra, e pessoas com pouca escolaridade não vão, né, realizar aquela forma padrão, a gente vai aprender, a gente vai cultivar neles essa sensibilidade maior pelo próximo, né, gente? Pelo amor de Deus, qualquer forma de preconceito é falta de informação. Então, no nosso caso, a gente tem que levar essa informação para eles também. Vocês estão vendo muito um Big Brother, não sei se vocês acompanham o Big Brother, cansa às vezes, né, levar informação para as pessoas, mas pronto, nosso papel é combater cada vez mais. Eu estou falando no caso, não de levar informação na sala de aula, estou falando no caso lá do Big Brother que vocês estão vendo, né? Transfobia, racismo, e toda hora tem que ficar explicando a mesma coisa, né? No nosso caso, como o preconceito linguístico é algo muito interno, né? Muito pouco falado, o nosso papel como professor de português é falar cada vez mais, né? A colega até comentou, sim, aqui, né? Pronto. Eu trouxe um adendo só para a gente finalizar a aula, né? Outras aplicações da fonética e da fonologia, eu me baseei no livro da Thais Cristóforo, né? Fonética e Fonologia do Português, que é um livro lindo, excelente. Você acha. Pronto, eu ia falar uma coisa aqui, gente, tá gravado. Mas você acha parte do livro online, tá? Vou falar que acha o livro inteiro, não, porque tá sendo gravado, não pode. Mas enfim, o livro é maravilhoso, quem quiser adquirir, inclusive, pode adquirir, mas nessas épocas de pandemia que a gente não tem contato com a internet, né? Enfim. Internet, não tem contato com biblioteca física, a internet ajuda muito nesse aspecto. Mas pronto, me baseei no livro da Thais. E aí ela comenta de alguns casos, algumas áreas de atuação, né? Linguística clínica não é um termo muito usado no português do Brasil, aqui no Brasil não, né? Costuma se usar na Europa, em Portugal. Lá em Portugal eles falam linguística clínica, trabalho junto com o fonoaudiólogo e tudo mais, mas aqui, se não me engano, tem uma área chamada terapia de fala mesmo, né? Ou seja, a atuação, né, do linguista junto a fonoaudiólogos e terapeutas da fala para resolver problemas ali no âmbito da aquisição de fala da criança ou mesmo na adulta. Por exemplo, eu tem o que é chamado, diagnosticado como ceceio anterior, né? A minha língua ultrapassa o ponto de articulação dela quando eu realizo uma sibilante. E seria um caso de fazer uma terapia, de fala e tudo mais. Eu não fiz porque não me prejudicou muito, não, mas se alguém tiver uma língua muito que realiza, né, uma forma de falar que acaba prejudicando na comunicação, pronto. Aí tem terapeutas e fonoaudiólogos para ajudar a resolver os problemas, né? Linguística computacional, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, é uma área, né, que começou a se desenvolver no âmbito da informática, da computação, mas eles viram cada vez mais, desde a Segunda Guerra Mundial, né, naquele momento de interceptação de mensagens dos inimigos, mensagens dos russos e tudo mais, né, inimigo num plano pensando, né, que o Brasil sempre está do lado dos Estados Unidos, né, mas essa noção de inimigo, você sabe muito bem que é muito questionável, mas enfim, né. As nações que estavam em conflito precisavam interceptar rapidamente a mensagem do outro, né? Inclusive o que filme do Alan Turing fala muito sobre isso. O início da computação começou justamente com essa interceptação. E viram rapidamente a necessidade de linguistas. Então, linguistas trabalham com eles desde aquela época. Hoje em dia, eu conheço linguistas que trabalham no Google, linguistas que trabalham na Apple, tá, gente? Dessa noção de síntese de fala. Quando você vira pro seu celular e fala, ok, Google, e ele reconhece você falando um comando de voz, né? Quando você fala para Alexia, coloca aquela música tal. Tudo isso tem linguista por trás. Né? Como é que a Alexia vai saber reconhecer os padrões, tanto padrão acústico, né, no sentido da fonética, da prosódia, até mesmo na questão de significado, da sintaxe. Né? Então, para cada língua tem uma sintaxe diferente, a Alexia vai reconhecer línguas diferentes, né, a depender da programação que ela tiver. Tudo isso, então, tem linguistas contribuindo, né? É o chamado síntese de fala no processamento de linguagem natural, tá? PLN. Tem muita gente fazendo pesquisa na UFSCar, na Unicamp e na USP, são os lugares que eu conheço que tem mais avanço na linguística computacional.
Fonética forense, né? Fonética, eu trabalho, minha área de pesquisa é linguística forense. Dentro da linguística forense temos a área da fonética forense, que é reconhecimento de padrões de fala que permita associar uma voz ao indivíduo. Por quê? Desde o começo eu falo para vocês, né, que o aparelho fonador de cada indivíduo é de um tamanho único, porque é por isso que as vozes são diferentes, inclusive, né? Homens têm um trato oral de um determinado jeito, mulher tem de outro, criança tem de outro, né? É por isso que acaba alterando até mesmo a voz mais grossa, voz mais aguda, etc. Voz mais rouca de alguém que fuma, ou teve alguma patologia, etc. Então, tudo isso vai contribuir para um fonoaudiólogo ou um foneticista conseguir ouvir se aquela voz provém ou não do aparelho fonador de alguém. Inclusive, eles usam, é claro, os criminosos usam muito disfarce de voz, né? Coloca um palitinho entre a boca, coloca um pano tampando o telefone, a gente vê isso muito em filme, né? E, teoricamente, com os recursos tecnológicos, né? E com o preparo aditivo desses profissionais, a gente consegue até passar por cima dessas barreiras, né? Se alguém tiver interesse, na Universidade Federal Tecnológica do Paraná tem um grupo de pesquisa que se preocupa com essa questão, e na Unicamp também, com o professor Plínio Almeida. Além disso, né, no âmbito da investigação, por exemplo, né, seguir a carreira acadêmica, psicolinguística e neurolinguística para entender como se dá o processamento da fala, né? Descrição de línguas indígenas, já falei isso para vocês desde a primeira aula também. Comunicação animal, tem gente que trabalha com a interface biologia-linguística, né, para saber até que ponto se difere a comunicação de alguns grupos de animais, principalmente os grandes símios, né, que têm comunicações mais complexas do que outros grupos de animais, da linguagem humana. Então, em todos esses aspectos, a fonética, a fonologia podem contribuir, tá? Então, seja no âmbito aplicado, né, clínica, computacional forense, até no âmbito da investigação. E isso você leva em consideração em si a descrição do português, né, que é a gente precisa cada vez mais de pesquisa e descrição do português para entender como se dá, ou em sociolinguística, né, as diferentes variedades do português brasileiro, português de outras nacionalidades, de outras nações, inclusive. Ou seja, a área de aplicação não falta para a nossa disciplina, é por isso que a gente precisa ter a disciplina de fonética e fonologia aqui no curso de letras. Então pronto, gente. Essa foi basicamente a nossa disciplina, tá? A partir de agora eu não vou dar mais leitura para vocês. Vocês estão fazendo a última atividade, assim que vocês me entregarem, então eu já fecho a nota. Quem fez as 4 atividades já pode ficar tranquilo, né? Eu acho que quem fez 3 atividades até agora já pode até saber se passou ou não. Só vocês calcularem direitinho lá. Quem perdeu a atividade valendo 7 ou a atividade valendo 6, pode ainda fazer, desculpa, eu não sei, a segunda chamada. E depois de tudo isso ainda, se a pessoa obtiver mais de 4 pontos, né, mas não obtiver 6 pontos, ela ainda tem direito a uma avaliação final, tá bom? Então a gente vai mantendo contato, principalmente com esses que ainda tem atividade para fazer. Pode, Rafaela? Professor, Fazer individual? Pode ser. professor, eu tenho uma dúvida em relação ao ensino, né, principalmente a alfabetização. Uhum. O senhor pensa que tem algum método que seja mais conveniente para alfabetizar as crianças? Porque tem isso, né, do método fônico e do método silábico. Não sei, eu penso que o método fônico seja muito mais indutivo e forme muito mais a capacidade linguística da criança do que o método silábico.